Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Wesley Salvador e hoje nós vamos estudar o conteúdo Regra de 3 composta, que é um conteúdo, uma técnica que nós utilizamos para responder problemas que envolvem proporcionalidade, beleza? Se você é novo por aqui, peço que se inscreva no nosso canal, acione a notificação do sininho e deixe aquele like para fortalecer o trabalho do professor. E vamos deixar de conversinha e vamos logo para o exemplo número 1, que diz o seguinte: uma casa é construída em 6 dias por 20 operários que trabalham 9 horas por dia. Em quantos dias 12 operários, trabalhando 5 horas por dia, poderiam construir a mesma casa? Antes de começar a iniciar, por que esse problema é chamado de regra de 3? Observe que todo problema de proporcionalidade, como eu falei anteriormente, envolve grandezas, que são essas palavras associadas aos números. Então aqui eu tenho 6 dias, que é uma grandeza, 20 operários, segunda grandeza, e 9 horas por dia, tá? É uma terceira grandeza. Observe que os números restantes também falam de operários e horas por dia, repetindo as grandezas. Então, quando eu trabalho com 3 grandezas, é regra de 3? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Simplesmente problemas que envolvem proporcionalidade, regra de 3 é um método bem importante, bem interessante para se resolver. No caso da regra de 3 composta, são problemas que envolvem mais de 2 grandezas. Os que envolvem 2 grandezas, regra de 3 simples. Passou de 2 grandezas, regra de 3 composta, beleza? Tanto é que para resolver, nós vamos utilizar aquelas tabelas da regra de 3 simples na nossa resolução. Como observamos, as grandezas são dias, operários e horas por dia. Então, vocês escrevem a tabela e vão preencher conforme eles estão dispostos no enunciado, tá ok? Então, vamos repetir o problema preenchendo a tabela para ficar uma coisa bem didática. Então, ó, uma casa é construída em 6 dias por 20 operários que trabalham 9 horas por dia. Em quantos dias 12 operários, trabalhando 5 horas por dia, poderiam construir a mesma casa? Sempre que vocês estão trabalhando algum problema de proporcionalidade, na tabela vai ficar faltando algum elemento. Isso é óbvio. Tem que descobrir o valor. E esse valor nós vamos chamar sempre de x. Beleza? Então, nesse caso, o x aqui é justamente quantos dias esses operários vão fazer essa obra, vão finalizar essa obra. Para poder começar o cálculo, de fato, nós temos que estudar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como é que eu faço isso? Bom, lembrando da regrinha que já foi trabalhada, a seta do x, onde fica o x, é sempre para baixo. Vocês vão analisar, comparando com a grandeza que tem o x, se as demais são diretamente ou inversamente proporcionais. Se forem diretamente, seta para baixo. Inversamente, seta para cima. Como assim, professor? Não entendi. Vamos por parte. Observem que o número de operários era 20 e diminuiu para 12. Então, eu tenho menos operários. Então, se 20 operários fazem essa obra em 6 dias, ao reduzir o número de operários, eu também vou reduzir ou aumentar o número de dias. Obviamente, nós vamos precisar de mais dias para resolver essa obra. Então, o que é que vai acontecer? Diminuiu uma grandeza, aumentou a outra. Como elas se comportam de maneira diferente, uma aumenta e a outra diminui, elas são inversamente proporcionais. E nesse caso, a seta vai ser para cima, tá ok? Sempre que for inversa, vai ser inversa em relação ao x. Então, se a do x é sempre para baixo, o inverso vai ser para cima. É esse o raciocínio, tá? Podemos apagar esses sinaizinhos aqui e vamos fazer a mesma coisa agora com horas por dia, tá? O que isso quer dizer? Se os operários lá trabalhando 9 horas por dia fazem essa obra em 6 dias, reduzindo para 5 horas por dia, né? Reduzindo, tem menos horas por dia para se trabalhar. Trabalhando menos horas por dia, vai gastar mais ou menos dias? Bom, com certeza, se você trabalha menos, vai demorar mais a finalizar essa obra. Então, vou precisar de mais dias. Assim como aconteceu com dias e operários, os sinais ficaram diferentes, implica que os comportamentos são diferentes, portanto, elas são inversas. Então, ó, uma vai ser para baixo, a outra também vai ser para cima. Ok? Finalizando o joguinho das setas, vocês podem apagar esses sinaizinhos aqui. Isso aqui é só para dar uma ideia, uma ajuda no raciocínio. E vamos para a resolução, tá bom? Eu vou passar um traço aqui e desse lado direito
eu vou colocar todas as respostas. Deixa eu voltar para o meu amarelo. E como é que vai ficar essa conta aqui? Começa pelo x, tá? Ó, 6 sobre x, tudo isso igual. Aí vocês vão escrever as outras duas frações, no caso, razões, né? Observem que a seta do x, que está sempre para baixo, indica que vocês devem escrever nessa ordem. 6 para x. Como as setas estão para cima, vocês escrevem de forma inversa. Ao invés de fazer 20 para 12, eu vou fazer 12 para 20. E aqui vai ficar 5 para 9. E vocês multiplicam o que ficam depois da igualdade. Tranquilo, né? Então, aqui vamos repetir, ó, 6 sobre x e efetuamos a multiplicação das frações, tá? Ó, numeradores entre si, denominadores entre si. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, ó, 12 vezes 5, 60. E 20 vezes 9, ó, 180. Ok? Feito isso, a multiplicação do lado direito, nós vamos trabalhar aquela regrinha dos meios pelos extremos. Eu, particularmente, chamo de cruz credo. Vai ser tudo a mesma coisa, tá? Para facilitar um pouquinho, ó, sempre que numa razão tiver 0 e 0 aqui, ó, finalizando o número, eu posso cancelar para facilitar os cálculos, tá? Então, ó, sempre pega o x e multiplica a sua diagonal, ó. 6 vezes x, depois 6 vezes 18. Então, vamos ficar aqui, deixa eu voltar para o amarelo. Opa. Então, ó, 6 vezes x, 6x. E 18 vezes 6 dá 108. Então, ó, chegou nessa parte, vocês já sabem a história, né? Filhinhos. Então, eu vou fazer 108 dividido por 6. O resultado aqui vai dar 18, né? A gente tinha feito aqui semelhante ainda há pouco. Como o x está na coluna referente a dias, então a resposta vai ser 18 dias. Ok? Está resolvido o problema número 1. O que isso quer dizer? Que reduzindo para 12 operários e estes reduzindo a sua jornada para 5 horas por dia, eles vão necessitar de 18 dias para finalizar essa obra. Perfeito? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou assista aí o vídeo da explicação novamente, que eu tenho certeza que vocês vão entender. Vamos para o próximo exemplo. Um ciclista percorre 300 km em 8 dias, pedalando um total de 3 horas por dia. Em quantos dias faria uma viagem de 800 km, pedalando 4 horas por dia? Bom, na nossa resolução, vocês têm que atentar para o seguinte detalhe. Quais são as grandezas? Repetindo, grandezas são as palavras associadas aos números. Então, quando eu tenho 300 km aqui, eu estou associando isso a uma distância. Eu tenho dias, também aqui, ó. Eu vou sublinhar quilômetros, apesar que quilômetros é a unidade de medida, mas só para chamar a atenção. E horas por dia. Mais uma vez, é uma grandeza só aqui. Então, a minha tabela vai ficar assim, tá? Distância, que nesse caso está sendo medida em quilômetros, dias e horas por dia. Então, ó, é só preencher, tá? Na ordem do problema, sem estresse, sem dor de cabeça, ó. Um ciclista percorre 300 quilômetros em 8 dias, pedalando um total de 3 horas por dia. Em quantos dias faria uma viagem de 800 quilômetros, pedalando 4 horas por dia? Observe que não é só seguir a ordem não, tá? Vocês têm que preencher a tabela de acordo com o que o problema fala. Aqui eu tive que pular o espaço do meio, porque o número que vinha em seguida era 4 horas por dia, tá? Sempre que sobrar é x, não tem dúvida, tá? E como é que eu vou fazer agora, tá? Vocês vão fazer as setinhas, como eu tinha falado. A do x é sempre para baixo. E essa seta do x é a referência para você saber se as outras são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos analisar aqui distância, inicialmente, tá? Ó, a distância era 300 e aumentou, né? Ó, ela saiu de 300 para 800. Então, 300 quilômetros era necessário 8 dias para fazer essa distância. Aumentando para 800, com certeza eu vou precisar de mais dias para percorrer essa distância. Então, aumentam de um lado, aumentam do outro. Se elas trabalham com o mesmo comportamento, nós falamos que elas são diretamente proporcionais e as duas setas vão ficar para baixo. Beleza? Posso apagar os sinaizinhos aqui, que aqui é só para me ajudar. Vocês podem fazer aí tranquilamente e pode até deixar também, contanto que não se confundam na hora da seta, que é o principal.
Vamos trabalhar aqui a ideia de horas por dia, tá? Ó, horas por dia eram 3, aumentou para 4 horas por dia. Aí vem a pergunta, né? Ó, se eu trabalho 3 horas por dia, eu gasto 8 dias. Aumentando a hora diária de serviço, eu vou finalizar esse serviço em menos tempo, né? Então vai diminuir aqui, ó, o número de dias. Elas trabalham de maneiras diferentes, uma aumenta, a outra diminui. Então elas são inversamente proporcionais, tá? Os sinais diferentes, setas diferentes. Como a do x é sempre para baixo, aqui vai ficar para cima. Beleza? Então posso apagar os sinais aqui, eu já tenho minha tabelinha montada, puxo o traço e vamos ser felizes resolvendo essa questão. Então vai ficar sempre o x, tá? Para começar, deixa eu mudar minha cor aqui. Para resolver, vocês sempre vão começar com o x, é uma regrinha mesmo, tá? Ó, 8 sobre x, essa do x nunca vai ser invertida, tá certo? A do x é sempre para baixo por esse motivo. E vocês vão escrever seguindo a ordem, tá? Aqui, ó, para baixo, aqui para cima. Então, essa aqui pode repetir, 300 sobre 800. E aqui eu vou multiplicar pela outra. Como aqui está invertido, então vai ficar 4 em cima e o 3 embaixo. Beleza? Professor, naquele outro exemplo você cortou os zeros lá. Pode cortar o zero aqui, ó? Óbvio que pode, tá? Seja feliz, ó. Lembre-se, é um de cima com um de baixo. Se tiver mais em cima e embaixo, cortem, tá? Não pode cortar todos os zeros aleatoriamente. Cancela os zeros de acordo com o que tem em par. Em cima, embaixo. Numerador, denominador. Fechou? E tem mais uma curiosidade interessante aqui, tá? Ó, se você quiser prestar atenção. Olha o que acontece, ó. O 3 daqui, eu posso cancelar com esse 3 aqui também de baixo, tá? Numa multiplicação, termos, né, números iguais, na parte de cima e na parte de baixo, eles podem ser cancelados. Então, eu vou cancelar o 3 aqui com o 3 aqui, ó. O que me sobra aqui é o número 1, tá? Quando eu cancelo todos os números, né, todos os algarismos que compõem o número, o que sobra é 1. Então, como é que vai ficar esse negócio aqui? Deixa eu voltar para amarelo. Vou repetir 8 sobre x. Aqui eu vou multiplicar, ó. 1 vezes 4, 4. E aqui vai ficar apenas o 8, né? Eu cancelei tudo aqui, fica 1. 8 vezes 1, 8. E vou fazer agora aquele cálculo maravilhoso chamado cruz credo, né? Sempre pega a diagonal do x, ó. 4 vezes x, depois 8 vezes 8. Então, eu vou ficar com 4 vezes x, 4x, e 8 vezes 8, 64. Chegou naquela parte que não tem conta de um lado, não tem conta do outro. Filhinhos, que vocês já aprenderam aqui no meu canal. Então, 64 dividido para 4. E o resultado dessa divisão vai ser a resposta, tá? 64 por 4 é igual a 16. Como o x está em dias, tá ok? Então, 16 dias vai ser o resultado da nossa questão. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bem o conteúdo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, deixa uma sugestão aí de questão para a gente resolver no próximo vídeo. E é isso aí, tá certo? Continuo pedindo auxílio de vocês. Deixa o like se você gostou do vídeo, tá certo? Se inscreve no canal, mais uma vez pedindo. E é isso aí. Um forte abraço e até a próxima.